Em quase todas as atividades, estamos expostos a riscos e sujeitos a ferimentos e traumatismos causados por acidentes. Em casa ou nos locais onde estamos muito familiarizados, muitas vezes não vemos as situações de perigo a tempo de preveni-las. Nessas situações, as principais vítimas são as crianças e os idosos. Nas empresas, principalmente nas indústrias, o assunto é de tal importância que a lei exige que se criem comissões internas para prevenir acidentes e tornar o trabalho cada vez mais seguro. Quanto aos acidentes de trânsito, é importante frisar que muitas pessoas morrem ou sofrem danos irreversíveis porque não receberam cuidados a tempo ou foram atendidas de forma incorreta. Para atender uma vítima de acidente, a primeira e mais importante providência é acionar as equipes de emergência, que são especialmente treinadas para esta finalidade. Ao fazer isso, já estaremos prestando auxílio à vítima. Porém, quando a situação estiver se agravando muito rapidamente, ou quando for impossível chamar por socorro especializado, devemos agir diretamente sobre a situação. Este vídeo foi especialmente produzido para ensinar as principais técnicas de primeiros socorros. Assista com atenção, comente e discuta esse assunto com seus familiares e amigos. Com o conhecimento destas técnicas, você poderá salvar vidas, inclusive a sua. Ao nos depararmos com um acidente, devemos pensar em 3 atitudes igualmente importantes. Localizar e proteger as vítimas e a si próprio. Afastar o perigo e evitar novos acidentes. Chamar por socorro especializado. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Quantas são e onde estão as vítimas? Precisamos obter rapidamente uma visão global do acidente para avaliar a gravidade da situação. É fundamental sinalizar o local, ligando todas as luzes intermitentes, colocando o triângulo de segurança e até utilizando galhos e ramos se for necessário. É muito importante saber o que falar quando for pedir auxílio. Para facilitar o atendimento, informe sempre o local exato e o tipo de acidente. Faça uma breve descrição das vítimas, informando a idade aproximada e o sexo. Informe também se a vítima está consciente ou não e, principalmente, sobre a gravidade dos ferimentos. É fundamental tomarmos certas precauções para evitar o contato com o vírus da AIDS, hepatite e outras doenças que podem ser transmitidas pelo contato com fluidos orgânicos, principalmente o sangue e a saliva. Por isso, é indispensável o uso de luvas de borracha. Evite ferir-se durante o atendimento e não leve as mãos à boca e aos olhos sem antes lavar com água e sabão. Independente da gravidade da situação, o atendimento deve ser feito com calma, evitando o pânico. Tranquilizar as vítimas, transmitindo confiança e segurança, é importante porque traz alívio ao acidentado, criando um clima positivo e de cooperação. Devemos agir rapidamente, porém, dentro dos nossos limites, sempre que possível, contando com a ajuda de outras pessoas. Uma boa dose de liderança e capacidade de improvisação tornam o atendimento mais rápido e eficaz. Os
Os atendentes também precisam estar sempre atentos para a sua própria segurança. É um princípio básico que o atendente não se exponha ao perigo. Muitas vezes, as pessoas despreparadas acabam acidentando-se também. Enquanto você espera a chegada do socorro especializado, mantenha-se atento aos sinais vitais de todas as vítimas. Quando o socorro chegar, faça uma descrição da ocorrência e não esqueça de descrever os primeiros socorros que já foram aplicados. Nesse momento, você pode ficar tranquilo de ter cumprido sua obrigação de cidadão, por ter prestado a ajuda que estava ao seu alcance. Já vimos que o que se deve fazer ao se deparar com um acidente é providenciar o atendimento das equipes especiais de salvamento e resgate. Portanto, não movimentar as vítimas é recomendação básica. Deixe isso para os especialistas. Porém, se você tiver que atender diretamente as vítimas, é fundamental você conhecer as técnicas que mostraremos a seguir. Abordagem primária é o nome que se dá ao atendimento inicial, que tem por objetivo determinar, observar e manter os sinais vitais do ferido. Os passos que vamos conhecer a seguir são recomendados e aceitos internacionalmente e constituem um roteiro seguro no atendimento às vítimas de acidentes. A. Vias aéreas e controle cervical. B. Respiração. C. Batimentos cardíacos, hemorragia, estado de choque. D. Nível de consciência. E. Exposição e proteção da vítima. Todos os movimentos de cabeça e pescoço devem ser evitados, para não causar lesões na medula. Ao atender um ferido, após imobilizar a cabeça, a primeira providência é examinar a boca e nariz, para verificar se não existem restos de alimentos, dentaduras, sangue ou qualquer outro objeto que possa impedir a respiração. Sempre que houver, devem ser retirados com os dedos imediatamente. Devemos tentar ouvir, sentir ou perceber os movimentos característicos da respiração na vítima. Para verificar a pulsação, no caso de a vítima estar inconsciente, coloca-se 2 dedos na artéria carótida, que fica abaixo do queixo, na porção superior do pescoço, entre o músculo e a traqueia. Caso a vítima esteja consciente, verifica-se o pulso junto à artéria radial, que fica perto da base do polegar. Os batimentos cardíacos fornecem importantes informações sobre o estado da vítima. Nesse momento, verifica-se também se a vítima está perdendo sangue. É muito importante verificar o estado de consciência da vítima, porque os procedimentos de emergência que são aplicados a uma pessoa consciente são diferentes dos aplicados em alguém que está inconsciente. Para verificar o nível de consciência, tente se comunicar com a vítima. Se não houver resposta, veja se reage ao toque ou à dor. A vítima que estiver inconsciente e respirando deverá ser colocada na posição lateral de segurança, para evitar que se afogue, sempre com a coluna cervical protegida. A posição lateral de segurança, sem o controle cervical, pode ser utilizada quando a vítima tiver sido encontrada consciente, sem apresentar dificuldades de movimentação. Tenha desde já em mente que,
vítima inconsciente pode ser sinal de fratura na coluna, traumatismo craniano ou estado de choque. Durante o processo de atendimento, geralmente os feridos perdem calor vital muito rápido, fato que poderá contribuir para o agravamento da situação. Devemos proteger e agasalhar a vítima com roupas e cobertores. Durante a avaliação primária, a vítima pode apresentar ausência de movimentos respiratórios ou batimentos cardíacos. Esta é a maior e mais perigosa emergência com a qual podemos nos deparar, pois a parada respiratória leva a vítima à morte em poucos minutos ou causa danos irreversíveis no cérebro por falta de oxigênio. A parada respiratória pode ocorrer nos casos de afogamento ou asfixia, envenenamento por gases, reações alérgicas a medicamentos, traumatismos físicos, choque, entre outras situações. A vítima que parou de respirar, obviamente não apresenta os movimentos característicos de respiração. A falta de oxigênio leva à inconsciência, deixando os lábios, língua e extremidades com aspecto azulado. Em qualquer caso de parada respiratória, devemos iniciar imediatamente os procedimentos de respiração artificial. Deite a vítima de costas sobre uma superfície lisa e firme. Desobstrua a passagem de ar, retirando próteses e restos de alimentos. Eleve suavemente o queixo da vítima. Tampe as narinas com o polegar e o indicador e abra a boca completamente. Respire fundo, acople a sua boca sem deixar nenhuma abertura e assopre com força 2 vezes até encher os pulmões. Afaste-se, respire fundo novamente e repita a operação de 12 a 18 vezes por minuto, até os movimentos naturais de respiração voltarem. Observe que quando você sopra ar, o peito e o abdômen inflam, como movimento característico. Quando o atendente se afasta, ocorre o esvaziamento espontâneo dos pulmões da vítima. Esse movimento também deve ser observado. A técnica de respiração artificial que acabamos de ver recebe o nome de respiração boca a boca. Na parada cardiorrespiratória, a vítima apresenta, além da parada respiratória, a ausência dos batimentos cardíacos. Nesse caso, a vítima deverá receber a massagem cardíaca junto com a respiração artificial. A massagem cardíaca é feita apoiando-se as 2 mãos, com os dedos entrelaçados, no centro do peito da vítima, 2 dedos acima da extremidade do externo. Com os braços estendidos, faça movimentos fortes e ritmados, utilizando o peso do seu corpo. Isso irá comprimir o músculo cardíaco. Estabeleça um ritmo de Lembre-se que a massagem cardíaca jamais deve ser feita em uma pessoa que não esteja em processo de parada cardíaca. Em crianças pequenas, a massagem cardíaca deverá ser aplicada com apenas uma mão. Em bebês, usa-se 2 dedos, fazendo-se 2 compressões por segundo. Excesso de esforço físico e mental, cansaço, fome, variações de temperatura e traumatismos podem levar a vítima a perder os sentidos, ou seja, a desmaiar. Antes de desmaiar, a vítima poderá apresentar visão embaralhada ou nublada, além de suores frios e pulso fraco. Para evitar o desmaio, sente a vítima com o corpo curvado para a frente, cabeça entre as pernas, respirando profundamente. Deixe assim por alguns minutos, mesmo depois de passarem os sintomas. Quando a vítima desmaiar, afrouxe as roupas e eleve as pernas em nível pouco superior à cabeça.
Fique atento aos sinais vitais, pois desmaios longos podem levar ao estado de choque. Se a causa do desmaio não estiver clara, se voltar a acontecer, ou se a vítima ficar inconsciente por mais de 2 minutos, agasalhe-a e providencie assistência especializada. Quando a consciência voltar, tranquilize a vítima. Em certas doenças, como a epilepsia e também em alguns casos de contusões na cabeça, a vítima pode entrar em convulsão. Quando isso ocorre, as funções cerebrais se alteram e, geralmente, há a perda de consciência e contrações musculares involuntárias no corpo e na face. A respiração torna-se forte, ruidosa e irregular, podendo apresentar lábios azulados e salivação abundante. Proteja a vítima, evitando que ela se machuque. Afaste móveis e outros objetos e não tente impedir os movimentos convulsivos. É importante saber que não existe perigo da vítima engolir ou sufocar-se com a própria língua. Por isso, não mexa dentro da sua boca, nem dê nada para beber. Apenas afrouxe suas roupas e deixe-a confortável. Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de veias, artérias ou capilares dos tecidos. O estancamento de uma hemorragia deve ser feito imediatamente, pois a perda de sangue abundante e não controlada poderá causar a morte dentro de 3 a 5 minutos. As hemorragias externas são visíveis e o sangue verte para fora do corpo. Quando as veias são atingidas, o sangue é vermelho escuro e escorre de forma contínua. Já quando uma artéria é atingida, o perigo é maior, porque geralmente o volume de sangue perdido é maior. Nesse caso, o sangue é vermelho vivo e sai em jatos rápidos e fortes. Para controlar uma hemorragia, aplique um curativo de gaze ou pano limpo e pressione firmemente no local do ferimento. Se necessitar colocar novas ataduras ou panos, não retire as anteriores, para aproveitar a coagulação do sangue. Amarre um pano ou atadura por cima do curativo, sem apertar demais, para não prejudicar a circulação. Mantenha a vítima calma, deitada e com o membro atingido um pouco elevado, evitando movimentá-la. Não devemos tentar retirar corpos estranhos dos ferimentos, para não aumentar a hemorragia. Lembre-se de que a perda excessiva de sangue e fluidos pode levar ao estado de choque. As hemorragias internas ocorrem nos órgãos internos devido a traumatismos diretos, sem ferimentos abertos, de modo que o sangue extravasa nas cavidades internas do corpo. Os sinais externos que a vítima apresenta nesses casos são semelhantes ao estado de choque. Pulso fraco e acelerado, pele fria e pálida, mucosas dos olhos e da boca azuladas, mãos e dedos arroxeados pela diminuição da irrigação sanguínea, sede, tontura e até mesmo inconsciência. A hemorragia interna é bastante grave e pode levar rapidamente à inconsciência, ao estado de choque ou à morte. Por isso, é importante o monitoramento constante dos sinais vitais para evitar uma parada cardiorrespiratória. Hemorragias tendem a ser mais graves em idosos, crianças, mulheres e pessoas debilitadas. Fratura é o nome que se dá à quebra ou ruptura de qualquer osso do corpo. Deve-se desconfiar de que há fratura sempre que o membro estiver em posição anormal, com aspecto alterado ou quando houver dificuldade ou impossibilidade de movimento, com dor e inchaço. Em uma fratura fechada, as pontas do osso fraturado não perfuram a pele. O procedimento mais importante é fazer a imobilização, que sempre deve ser feita antes de movimentar a vítima, de forma a impedir que as partes se movimentem, evitando maiores danos. O ideal é deixar o membro acidentado em posição próxima ao natural. A imobilização deverá ser feita com o auxílio de talas,
que serão amarradas com ataduras ou tiras de pano não muito apertadas, em 4 pontos principais: abaixo da articulação, abaixo da fratura, acima da articulação e acima da fratura. Um dos pontos mais importantes no atendimento de emergência é o cuidado com a coluna vertebral. Agora você vai saber por quê. A coluna é formada por vértebras, que são esses pequenos ossos separados entre si por pequenos discos. Por dentro de todo esse conjunto existe um canal por onde passa a medula. A medula é um feixe de nervos que faz a ligação do cérebro com o restante do corpo. As vértebras protegem a medula, que é extremamente frágil. A fratura da coluna vertebral é a quebra de uma ou mais vértebras, e o grande perigo está em danificar a medula. Se ela for atingida, a passagem de impulsos nervosos ficará comprometida, e a vítima poderá perder os movimentos daquele ponto para baixo. Preste muita atenção, porque este é um dos principais assuntos desse curso. As estatísticas mostram que é nessa situação que muitas vítimas de acidentes acabam morrendo ou ficando paraplégicas. É muito importante entender que, embora a vértebra esteja fraturada, a medula poderá estar intacta. O grande objetivo no atendimento consiste em evitar que a parte fraturada venha a danificar a medula. Devemos suspeitar de fratura na coluna sempre que a vítima apresentar dores nas costas ou no pescoço, formigamento e dormência nos braços e pernas, quando não conseguir se sentar ou mexer alguma parte do corpo, sempre que a vítima estiver inconsciente, sempre que o trauma tenha sido ocasionado por alto impacto, como por exemplo, queda de altura ou acidentes em velocidade, ou quando houverem múltiplos ferimentos. Nesses casos, mantenha a vítima agasalhada e imóvel, e não mexa nem deixe ninguém tocar na vítima, até a chegada do socorro especializado. Apesar dos olhos serem muito sensíveis, sempre há chance de recuperação, mesmo de ferimentos muito graves, desde que tratados a tempo. Portanto, a vítima com um ferimento no olho deverá ser encaminhada para um especialista imediatamente. Quando houver cacos ou objetos cravados no olho, somente deverão ser retirados por um especialista. Não permita que a pessoa esfregue os olhos. Para isso, faça uma proteção circular, que evite o contato da bandagem com o ferimento. Ao cobrir também o outro olho, estaremos diminuindo os movimentos naturais dos olhos. As queimaduras podem ser classificadas em: primeiro grau. Ocorre uma vermelhidão na pele, mas não há formação de bolhas. Segundo grau. Nesse caso, além da vermelhidão, surgem bolhas na pele. A queimadura do terceiro grau destrói a pele, atinge os músculos, em alguns casos, outros órgãos e estruturas. A gravidade da queimadura está mais em função da extensão do ferimento do que de sua profundidade. Atenção! Passar óleos, pomadas ou loções é contraindicado, porque na maioria das vezes esses produtos só complicam a situação do ferimento. Ainda pior são as soluções caseiras, como clara de ovo, café ou pasta de dente. Algumas vezes, a vítima de algum acidente poderá ter um membro ou parte dele arrancado do seu corpo. É o que chamamos de amputação. A maior gravidade desse tipo de ferimento é a hemorragia provocada. Quanto maior o membro amputado e mais próximo do tronco for o corte, mais grave é o ferimento. Os cuidados de emergência nesses casos visam controlar a hemorragia, guardar e proteger a parte amputada para posterior reimplante. Portanto, trate o ferimento como hemorragia externa. A parte amputada deverá ser guardada sem limpar nem lavar. Coloque a parte amputada em saco plástico ou envolva em uma bandagem, lenço ou pano limpo. Resfriar é indicado, mas jamais congele ou coloque em contato direto com o gelo.
Evite contaminar a parte exposta mais do que já está. Leve a parte amputada junto com a vítima para o hospital o quanto antes. Quanto mais rápido isso acontecer, maiores serão as probabilidades de sucesso no reimplante.